Olá, meus irmãos, que a doce paz de Jesus seja sobre a sua vida, sua casa, sua alma. Estamos aqui no Parque do Sabiá e eu quero deixar uma reflexão da palavra de Deus. Gênesis capítulo 50, versículo 19. José responde aos seus irmãos dizendo: estou eu no lugar de Deus? Porque alguns versículos anteriores, José leva o seu pai Jacó para ser sepultado, para ser morto. Ou melhor, já estava morto, leva para ser sepultado. E quando termina o processo, eles voltam para o Egito. Quando eles voltam para o Egito, os seus irmãos ficaram amedrontados e dizendo uns aos outros: agora papai morreu, certamente José vingará de nós. José, nosso irmão, nos lançará em rosto tudo que fizemos de maldade por ele. E eles vão até José e diz: olha, papai, quando estava vivo, pediu para a gente falar com você que quando ele morresse, não era para você usar de maldade com a gente, mas que o seu perdão seja duradouro. A Bíblia diz no versículo 18, 17 de Gênesis 50 que José chora e depois ele vira para os seus irmãos e diz: não temas, fique em paz, fica tranquilo, porque eu não farei isso com vocês. O mal que vocês tentaram fazer por mim, para mim, Deus transformou em bem. Aquilo que vocês tentou provocar de maldição, perda, Deus transformou em ganho, em bênção, em vitória e em preservação, tanto dos egípcios quanto do nosso povo que veio de Canaã. E depois José diz: estou eu no lugar de Deus? É o tema que Deus colocou no meu coração. Estou eu no lugar de Deus? José, ele não para de surpreender pela sua vida e conduta diante de Deus e dos homens. Gênesis 50, 19, José, porém, lhes disse: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Muito forte essa expressão de José, porque José, ele responde seus irmãos com maturidade espiritual e misericórdia, reconhecendo que a justiça final, ela pertence a Deus e não a ele, e não aos homens. Embora muitos homens na face da terra querem se passar por Deus, querem se fazer Deus, mas Deus é só um, o Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. E só Ele pertence à soberania eterna, de fazer, deixar de fazer e não pedir conselho a ninguém. O que significa acaso estou eu no lugar de Deus? Essa pergunta revela humildade e submissão de José à soberania de Deus. Acaso estou eu no lugar de Deus para vingar, para matar, para encerrar sua vida, para destruir sua vida? Estou eu no lugar de Deus? É isso que José expressa: humildade e submissão à soberania de Deus. Por isso José, ele foi diferenciado. E nós falamos dele até hoje. José entende que eu não tenho direito de julgar no lugar de Deus. Quantos seres humanos, quantos líderes se achando no direito de julgar no lugar de Deus, de definir a vida de uma pessoa no lugar de Deus, de definir a vida, a destruição, o encerramento da vida, do ministério de alguém no lugar de Deus. Isso se fazia o César
de Roma, os Hitler, Mussolini, os Stalin de Rússia, esses ditadores, esses autoritários sem limite que se sentiam Deus, que tentaram se colocar no lugar de Deus, mas todos foram tragados e vencidos e morreram e foram destruídos e acabados. Então, meu irmão, minha irmã, Deus é só o Criador do céu e da terra. A Ele glória, honra e louvores para sempre. A vingança de retribuição pelo mal pertence ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19. A Deus pertence a vingança, e não os homens, e não as mulheres, e não o ser humano. A Deus pertence a vingança. Quem é o homem para se vingar? Toda vez que o homem vai se vingar, ele ruma mais problema para a sua vida, mais dificuldade, mais luta, mais sofrimento para a sua vida. Então, a vingança pertence somente a Deus. Era isso que José entendeu, que o direito de julgar é só de Deus. Só Ele dá vida, só Ele tira a vida, só Ele é o Senhor. Deus usou o mal que seus irmãos fizeram para cumprir um propósito maior. Gênesis capítulo 50, versículo 20, foi quando José disse: o mal que vocês intentaram fazer, Deus transformou em bem para a preservação de egípcios e da casa de Jacó. Todos foram preservados em vida pela bondade e misericórdia de Deus, pelo propósito maior de Deus. Humildade diante de ofensas. Quando somos injustiçados, temos vontade de nos vingar ou fazer justiça com as próprias mãos. Mas José nos ensina a entregar isso a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você está sendo pisado, humilhado, massacrado, injustiçado, que Deus te dê fé, força, coragem, amor, misericórdia, perdão, para você suportar isso calado e deixar Deus vingar por você, falar por você, deixar Deus tratar com as pessoas por você. Isso é glorioso e Deus te honrará e te abençoará. José nos ensina a entregar isso a Deus. Ele foi caluniado, ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi invejado, ele foi jogado no poço, ele foi vendido injustamente, ele foi lançado na prisão por calúnia injustamente. Mas depois Deus pega José da prisão de escravo e eleva governador do Egito, o segundo maior mandatário do Egito. Deus ainda faz essas coisas, creia nisso. Suporte calado e Deus te honrará. Reconhecimento da soberania divina. Isso é uma aplicação para a nossa vida. José reconheceu a soberania divina. Primeiro ele foi humilde diante das ofensas, depois reconheceu a soberania divina. Mesmo diante do sofrimento, Deus tem um plano. O mal que nos fazem pode ser transformado por Deus em algo muito bom. Então deixa Deus falar e pelejar por você. Não tomar o lugar de Deus nunca. Todo ser humano, todo líder, seja político, seja religioso, seja empresarial, todo líder que ousou um dia ser Deus ou tomar o lugar de Deus, todos foram abatidos terrivelmente e estão aguardando o juízo final para de fato encontrar com o grande Deus Todo-Poderoso. Até Lúcifer quis ser um Deus, mas foi abatido até as profundezas do abismo. Então, meu irmão, não tomar o lugar de Deus, não faça isso. Muitas vezes queremos controlar, julgar, decidir o futuro
das pessoas. Quem é você para julgar e controlar o futuro das pessoas? Você é um pecador miserável, tão falho quanto essa pessoa que você está criticando. Então, muitas vezes queremos controlar, julgar, decidir o futuro dos outros. Mas isso é papel de Deus, não é nosso papel. Nosso papel é obedecer, perdoar e confiar em Deus. Esse é o melhor caminho para nós. E eu deixo aqui algumas reflexões para nós. Tenho tentado controlar situações que só Deus pode controlar? Às vezes estamos agarrados, tentando controlar situações que só Deus pode controlar. Meu irmão, aquilo que você não consegue, não pode, coloque nas mãos de Deus. Tem coisas que só Deus pode controlar e fazer. Outra pergunta: tenho guardado mágoas querendo fazer justiça ao invés de perdoar? Arranca essa mágoa do seu coração, essa amargura, essa tristeza, essa angústia, porque ela está te destruindo e acabando com a sua vida, gerando profundas dores e enfermidades e até câncer em algumas situações. Perdoe, se livre desse peso de tonelada, perdoe. A dor de perdoar é bem menor do que a de não perdoar. Mas a vitória, a alegria, o gozo de perdoar é insondável. Tira esse fardo, perdoa ou libera perdão e seja livre, meu irmão. E última pergunta: como consigo ver como Deus pode transformar algo ruim em algo muito bom? Deus pode sim, meu irmão, minha irmã, transformar algo muito ruim em algo muito bom. Quer um exemplo? Eu sou um exemplo disso. Uma pessoa sem Deus, viciado em vários tipos de drogas, bebidas, cigarro e tantas outras coisas que não convém nem falar. E conheço milhares de pessoas também que eram bem ruins, péssimas, horríveis, mas Deus transformou suas vidas, deu família, deu nome, dignidade e fez dessas pessoas pessoas boas. Então Deus pode transformar algo muito ruim, péssimo, em coisas boas, maravilhosas, abençoadas. Deus pode. E eu encerro essa palavra, essa reflexão. Jesus é um exemplo de alguém que, apesar das injustiças, escolheu não se colocar no lugar de Deus. Apesar de tudo isso, Jesus perdoou. Ele foi pisado, massacrado, chutado, cuspido, foi cravado coroa de espinho, foi perseguido desde o nascimento, foi privado de tantas coisas dessa terra. Mas no finalzinho, ele perdoou. Pai, perdoa eles. Eles não sabem do que fazem. Ele confiou no Pai. Ele entendeu que Deus estava no controle de tudo e de todas as coisas. Assim também devemos viver com fé, humildade e disposição para perdoar. E nunca deixar de confiar em Deus. Seja qual for as dificuldades, lutas dessa vida. Confie em Deus. Porque se tem um que nunca vai te decepcionar, frustrar, que nunca vai te fazer você desencantar, é Deus. Os homens sim, as mulheres sim, as lideranças terrenas sim, tanto políticas, religiosas, te entristecerão, te fará você decepcionar, deixar de confiar em muita coisa. Mas Deus jamais. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Confie em Deus, irmão. E coloque tudo nas mãos de Deus e você terá grandes vitórias. Deus te abençoe.